Olá, muito boa noite para você. Estamos chegando, começando o programa Jogo Aberto deste sábado. Você sabe que sempre tem um tema relevante, um convidado especial para participar com a gente. O tema que a gente vai abordar, digamos assim, genericamente, é a automedicação. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Juliana Plastina, que é nefrologista e está aqui comigo no programa de hoje. Doutora, muito boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, Fernando. Prazer é meu, tudo bom. Que coisa impressionante, doutora. É cultural, né, o brasileiro utilizar a automedicação, seja por uma dorzinha de cabeça, não é? Um sintoma que está ali incomodando. A pessoa às vezes não quer ir num profissional, não quer ir a um médico, simplesmente vai na farmácia e compra um remédio. Como é que é essa coisa da cultura, doutora, de usar esses medicamentos? Na verdade, a gente fala que a automedicação, ela virou um problema de saúde pública, né? Ela é um hábito. Então, assim, tem alguns dados do Conselho Federal de Medicina que apontam que 77% dos brasileiros fazem automedicação. Então, é um problema de saúde pública, é muito comum, né? E acho que as pessoas não têm a noção dos efeitos colaterais, dos riscos que esse comportamento pode trazer para a saúde. Porque alguns medicamentos a gente até corriqueiramente tem na farmáciazinha de casa, né? Agora, tem gente que usa indiscriminadamente, até remédios pesados, né? Remédios tarja preta, essas coisas. Exatamente, e o pessoal vai usando e sem acompanhamento médico, né? E entende assim, tá me fazendo bem, então por que eu vou parar? Né? E não vai atrás de saber qual que é o diagnóstico real do que ele está realmente sentindo, da doença de base, né? Para fazer um tratamento específico e que tem tempo de início, de meio e de fim, né? Porque às vezes ele pode estar só fazendo ali um paliativozinho e o problema não é resolvido definitivamente. Exatamente, às vezes ele está tratando um sintoma e a causa da doença não está sendo efetivamente tratada. Bom, a gente falar das classes assim, de medicamentos, né? Quais são os mais utilizados pela população, né, quando o assunto é automedicação? Então, os mais utilizados são os analgésicos e os anti-inflamatórios. Talvez por isso eles sejam os responsáveis pelas principais causas de intoxicação medicamentosa, né? Acho que também porque eles são medicamentos mais acessíveis, né? Não precisam de receita médica e já caiu no gosto da população. E tem alguma coisa, doutora, tem algum medicamento que ele é, podemos dizer assim, quase fatal se ingerido de forma equivocada por uma pessoa que já tem alguma doença, já tem alguma patologia ou coisa assim? Na verdade, todos os medicamentos, se você usar numa dose que não é adequada para você, né? Ou se você estiver usando um outro medicamento de uso contínuo e associar, fazer uma associação inadequada, tem um risco elevado de reações alérgicas, de intoxicação, de dependência e até mesmo de morte. Né? A recorrência também é um fator perigoso, né? Toda vez que a pessoa tem uma dorzinha de cabeça, ela vai lá e ingere um medicamento. Eu falo que a recorrência ela é mais danosa, talvez, para o atraso no diagnóstico. Então, o paciente tem uma dor, vai lá, usa um analgésico, melhora a dor. Depois ele tem a dor novamente, toma um analgésico, melhora a dor novamente. E ele não vai buscar a causa dessa dor. Né? Eu acho que isso é o principal empecilho aí, o principal dano, o principal risco que o paciente corre é não fazer um diagnóstico correto. Certo. Hoje a gente sabe que as prescrições, né, as receitas, elas são exigidas, né? Mas muitos ainda vendem os produtos de forma liberada, né, doutora? As farmácias vendem. Você chegar lá e pedir um remédio para dor de cabeça, eles até perguntam se você quer um genérico, né? A gente fala que existe um mercado aí, até dos analgésicos e anti-inflamatórios, a gente não tem essa... O farmacêutico, o paciente não precisa ter uma receita, né? Alguns outros medicamentos, eles precisam ter a receita, tem a lei que exige isso, mas existe um mercado paralelo também que a gente sabe, né? Exato. Bom, no caso, por exemplo, dos analgésicos, né? Vamos falar assim, remédio para tirar dor, né? Se essa dor for causada por um agente que não daquele remédio que ele tomou, o que pode acontecer? Um atraso do diagnóstico. Então, por exemplo, uma dor de cabeça. Ele vai lá, toma um analgésico e melhora essa dor parcialmente. Mas essa dor, dependendo da faixa etária, ela pode estar mascarando ou dando um sinal de um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Nossa. Né? Então, esse que é o problema. Né? Aí é que vem realmente a preocupação. Sim. Associando isso à questão dos rins, né? A automedicação também impacta violentamente nesses órgãos? Diretamente. A automedicação ela impacta principalmente no sistema hepático, né? Podendo causar hepatites crônicas ou hepatite fulminante. Ela pode impactar em sistema respiratório e no sistema renal, né? Porque a maioria dos medicamentos são excretados via renal.
né? Então, assim, o anti-inflamatório, que é um medicamento de uso corriqueiro, ele tem um alto impacto no mau funcionamento renal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação. E a senhora já pegou casos de pacientes que se automedicaram e foram parar aí, tiveram que procurar um profissional de saúde? Muitos casos. A gente tem, assim, pacientes que já têm uma doença renal de base, né? Pacientes diabéticos, hipertensos e que por alguma outra dor aí acaba usando um anti-inflamatório e acaba evoluindo com uma piora dessa doença renal, né? E muitas vezes eles acabam precisando de uma terapia de substituição renal, que é a diálise, né? As doenças renais, quais são as mais comuns e mais graves? As mais comuns, assim, na verdade, a gente tem a nefroesclerose hipertensiva, que é uma doença renal causada pela hipertensão, né, a mais comum. A nefropatia diabética, que é uma doença renal causada pelo diabetes. Então, diabetes e hipertensão são doenças extremamente prevalentes na população, né? E no decorrer dos anos, a doença renal crônica, ela é uma consequência dessas duas doenças, que são muito comuns. Então, assim, o renal crônico, ele não é... um indivíduo que adquiriu um problema, né, que ele começou a ter uma doença intitulado como renal crônico. Vai avançando até que aquele problema se torne crônico. Na verdade, a gente tem as duas formas. A gente tem a doença renal crônica secundária, uma outra doença de base, no caso hipertensão e diabetes, ou a doença renal crônica por uma doença renal primária, né? Uma glomerulonefrite e outros tantos diagnósticos que são doenças renais primárias. E o nosso rim, assim, ele aguenta muito desaforo, né, doutora? Aguenta. Acho que por isso que a gente tem exagera. 2, né, já para... É o rim e o fígado, os rins e o fígado. Agora, a gente sabe também que, desde que detectado no início, tudo tem tratamento aí, tudo tem cura. Por isso que a gente fala assim que a automedicação é uma coisa que traz um impacto negativo, né? Porque se você não faz automedicação e você está com aquele sintoma, você vai procurar a causa mais cedo. Agora, se você se automedica, melhora o sintoma, você vai protelando uma consulta médica, né? E você pode deixar um diagnóstico que poderia, né, ter sido feito mais precocemente e talvez a sua doença não evoluísse de uma forma tão rápida, né? Certo. Pudesse ter sido detectado mais no início. A automedicação, a gente pode dizer que ela é subnotificada pelo histórico do brasileiro mesmo, né? Daquela coisa de ter vergonha de falar que fez e só quando realmente ele vai parar num pronto-socorro ou no médico ele fala, quer dizer, pode ser muito pior do que a gente imagina? Pode ser. E assim, a gente vê que no consultório em geral, a gente precisa, assim, investigar muito e perguntar muito, insistir muito e até mesmo falar o nome dos medicamentos que ele possa ter utilizado, né, que possam estar associados com aquele diagnóstico que a gente está pensando, porque ele não tem essa consciência de que ele se automedicou, porque eu acho que é um hábito tão comum que para ele não traz dano, entendeu? Certo, perfeito. Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar mais sobre automedicação e também outros problemas relacionados aos rins. Daqui a pouco com a doutora Juliana aqui no nosso Jogo Aberto. Voltamos já.